Eu queria trazer aqui para a nossa conversa de hoje um debate a respeito do último livro do Thomas Piketty, um economista francês conhecido. Seu último livro chama-se Capitalismo e Ideologia. E ele coloca em debate temas que me parecem muito pertinentes e muito interessantes, que são os temas que vêm sendo trabalhados por ele já há anos, que é a questão fundamental das desigualdades social. Depois da pandemia, ele argumenta, e com razão, estaremos diante do desafio de construir sociedades tão ou mais desiguais do que hoje, ou menos desiguais do que hoje. Ele cita como, por exemplo, a situação da Suécia, né, que em 1910 tinha um nível de desigualdade semelhante ao que hoje tem o Brasil, e que hoje, no entanto, em função das políticas, das lutas políticas, das propostas, conseguiu se tornar um dos países menos desiguais do mundo. Então, enquanto que o Brasil, como se sabe, é um país dos mais desiguais do mundo. Então, o Piketty propõe, para começar a conversa, e depois de relacionar situações de extrema desigualdade no mundo e de como essas situações têm piorado, têm se radicalizado. Ele cita, por exemplo, os Estados Unidos, em que 2%, 50% da população tem 2% da riqueza. E no Brasil, uma situação semelhante ocorre. Então, para superar essa situação, ou para começar a superar essa situação, o Piketty propõe empregar métodos, recursos que já foram utilizados, como, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é taxar com muita severidade os grandes patrimônios, para financiar com essa taxação o famoso imposto sobre as grandes fortunas ou o imposto sobre os grandes patrimônios. E aí você conseguir recursos para, com eles, destinar a minorar a distribuição de renda. A distribuição de renda altamente concentrada, como existe atualmente. Então, ele propõe dar a cada cidadão uma espécie de renda, ele chama de herança social. A partir de um certo momento, todos os cidadãos ganhariam essa verba, né? Ele propõe 1.500, 2.000 euros, em que cada cidadão vai ganhar essa verba, né? E com isso ter um início de vida menos problemático. Então, taxar grandes fortunas, taxar grandes patrimônios, taxar as heranças e construir com isso um fundo em que todos os cidadãos do país vão ter acesso a esse fundo para poder ter um começo de vida menos problemático. Essa é uma fórmula, como outras, né? Eu prefiro particularmente a renda básica, que é permanente, que não é um pecúlio que nunca mais vai ser renovado. Acho que a renda básica permanente, tenha você emprego ou não, tenha você melhor situação ou não, você tem aquela renda básica financiada com o imposto de renda progressivo, financiada com o imposto sobre as grandes fortunas, sobre os dividendos e os lucros em especulação com ações na Bolsa, etc. Então, o que se discute, o que ele discute no livro, é combater as narrativas que justificam as desigualdades e construir propostas que efetivamente, concretamente, possam ir diminuindo progressivamente a concentração de riqueza. Eu acho bastante interessante essa coisa do pecúlio inicial, mas eu acho que tem que ser discutido também a questão da renda básica permanente, que não seja um favor de um governo determinado, que seja uma política de Estado,
de modo que políticos, eventualmente, não possam oportunisticamente se colocar como paizinhos da proposta e ganhar votos com isso. Que isso seja aprovado como uma política de Estado. Então, eu penso que essa é uma questão central e é uma nova boa contribuição do Thomas Piketty, né, desconstruindo essas narrativas que justificam as desigualdades e mostrando como, através de propostas concretas, viáveis, você pode construir uma sociedade menos desigual. Que isso não significa que todos vão ser iguais uns aos outros, né? Esse igualitarismo exacerbado, utópico, não é razoável, mas que todos vão ter condições de iguais oportunidades e um mínimo, uma base, uma rede de segurança para que não caia, para que essa pessoa não caia na miséria. Então vamos ficar espertos e clicar sempre aí à direita do seu vídeo, né, no sininho, para que vocês recebam sempre as emissões de Rebelde Sempre. Vamos, na rebeldia, construir uma sociedade menos desigual, uma sociedade em que todos tenham condições de participar da renda e, no outro nível, do poder político. Até a próxima.